Passamos a apresentar... Doutor Esperanto. Adaptação de Lucas Yasumura. Coordenação de texto Sidney Carbone. Esta minissérie foi baseada nas obras de Walter Francine e Edmond Privat. Polônia, 15 de dezembro de 1859. Num grande sobrado na cidade de Bialystok, o professor Marcos Zamenhof, nervoso, aguarda postado na porta do quarto de sua esposa Rosália, que está prestes a dar à luz alguma notícia. Faz tempo que a parteira está lá dentro. De repente... um chorinho agudo de recém-nascido corta o ar. Nasceu... Pálido, mas feliz, ele inclina a cabeça em direção ao choro. Sua longa barba negra contrasta com a palidez de seu rosto, pois está se tornando pai pela primeira vez. É o menino, professor. Entre. Venha ver o seu filho. Ele entra e se aproxima do leito da esposa. Rosália, como você está? Bem, Marcos, bem. Sofreu muito? Bem menos do que eu imaginava. Veja o nosso bebê. Deus nos mandou um menino. Você está feliz? Muito, muito feliz. Mas agora vou deixá-la para que possa descansar. O austero professor deixa o quarto enquanto Rosália contempla o recém-nascido refletindo. Que destino estará reservado a esta criança? Será um grande homem ou levará uma vida obscura? Não se preocupe, dona Rosália. Deixe o tempo passar. Se for um grande homem, tudo bem. Se for uma pessoa comum, o que vale é a bênção de viver e de ser feliz. Sete anos se passaram. O menino, que recebeu o nome de Lázaro Luiz, está brincando com os garotos da vizinhança. É uma criança tímida, pensativa e inteligente. Marcos, o pai, é professor de alemão e francês e logo percebeu como seu filho aprende as línguas com facilidade. Por isso, sempre que possível, procura ensinar o que pode ao pequeno Lázaro. Neste dia, Lázaro está se demorando na rua e Rosália está preocupada. Ele já devia ter voltado. Nesse momento... Mamãe! Ainda bem. Onde você esteve até agora? Esqueceu a hora do almoço? Você está estranho, Lazinho. Foi sempre obediente, calmo, mas hoje está diferente. O que aconteceu, meu filho? Vamos, fale! Seu pai está muito bravo com você. Mamãe, existe algum problema em ser judeu? O que é isso, meu filho? Eu já lhe disse que Deus foi muito generoso com o nosso povo. Por que essa pergunta? É que eu estava brincando com os meus amigos quando apareceu um moleque grandão que queria estragar a nossa brincadeira. Começamos a discutir e ele me chamou de judeuzinho pretensioso. Então 2 grupos se formaram. O dos judeus e o dos que não eram judeus. Só que éramos a minoria e tivemos que correr para não apanhar. Por que ele me chamou de judeuzinho pretensioso e com tanto ódio, mamãe? E por que alguns de meus amigos ficaram com ele? Deixa isso pra lá, meu filho. É coisa de moleque. Mas, mamãe, eu não penso assim. Nós que somos judeus atraímos o ódio das outras pessoas. Outro dia eu vi 2 homens brigando. Um era judeu e o outro alemão. As pessoas brigam só porque são de raças diferentes? A pergunta deixou Rosália sem palavras.
Ela se lembrou do último boato lançado contra sua gente de que os judeus sacrificam crianças em seus rituais por conta do desaparecimento de um menino. O garoto foi encontrado ileso, mas o boato maldoso continuava na boca dos maledicentes antissemitas. Lazinho, meu filho, você é muito criança para se preocupar com isso. Vá lavar as mãos para almoçar. Seu pai já está esperando. Está bem, mamãe. Quando Zamenhof se senta à mesa para comer, olha para seu pai e relembra uma lição dada por ele em que falava da igualdade entre os seres humanos. Mas essa lembrança é cortada quando ouve a voz do pai autoritária. Não gosto que se atrase para o almoço. Que isso não se repita mais. Sim, senhor. A comida estava boa, o aroma apetitoso, mas o pequeno Lázaro não sentia os odores. Só ficava repetindo mentalmente as palavras. Igualdade entre os seres humanos. Mas será que existe? O que existem são russos, poloneses, alemães e judeus. A lição que o menino aprendera hoje foi dura. A vida mostrou-lhe que os princípios morais são belos e justos, mas ainda moram muito longe da realidade humana. Se analisarmos com cuidado as circunstâncias que envolvem o pequeno Lázaro, verificaremos que o menino veio nascer justamente na região terrestre, onde se faz sentir com mais intensidade o problema de comunicação entre as pessoas. Judeus, poloneses, russos e alemães formam comunidades separadas umas das outras, desconfiadas e inimigas entre si. Lázaro vai registrando tudo isso em sua mente. Ele quer descobrir por que as pessoas brigam por tão pouco, mas, mais do que isso, ele quer encontrar uma solução. É algo que o acompanha desde a infância e explode com muita força agora na adolescência. Senhor Zamenhof, parabéns! Seu esforço é louvável. Continue assim. Não tem nada de errado em suas conjugações, nem nas declinações. Obrigado, professor. É incrível como o senhor consegue dominar línguas tão diferentes como o russo, o alemão, o polonês e essa sua própria Yiddish. Seu pai me informou que ainda consegue ler com facilidade textos em latim, francês e hebraico, e que tem também noções de grego, inglês e italiano. Isso é verdade, meu jovem rapaz? Sim, professor, mas eu preciso me esforçar mais. É incrível, senhor Zamenhof. Se continuar assim, terá um futuro brilhante, mesmo para um judeu. Mesmo para um judeu. Lázaro não podia evitar essa frase ecoando em sua cabeça. Mesmo para um judeu. O que é que separa os seres humanos? Será realmente a raça, ou a cor, ou a religião? Mas eu li que há países onde brancos e negros convivem em paz, onde há nativos e estrangeiros sem problemas, até mesmo gente de religiões diferentes que conversam sem brigarem. O que é que separa os seres humanos? Estamos apresentando Doutor Esperanto. Voltamos a apresentar Doutor Esperanto. Adaptação de Lucas Yasumura. Coordenação de texto Sidney Carbone. O jovem Lázaro chega a um ponto que não consegue ultrapassar. Para ele, a causa fundamental da incompreensão entre as pessoas é a diversidade de línguas e a falta de respeito em não se querer sequer entender o que uns falam com os outros. Duas pessoas que falem línguas diferentes são como dois trilhos paralelos de uma ferrovia, ou seja, jamais poderão se encontrar. E se essas duas pessoas diferentes falassem o mesmo idioma? Será que não acabaria a incompreensão? Será que não teria fim tantas brigas sem sentido?
Mas ninguém quer aprender a língua do inimigo, porque isso representa fraqueza. Logo, falar em uma língua comum está fora de cogitação. E se todos falássemos só o latim? O latim foi a língua comum do Império Romano e depois dos homens cultos da Idade Média. Seria maravilhoso se pudéssemos viver em um mundo onde todos falassem uma só língua, como o latim. Ah, mas não, acho que não daria certo. O latim é muito difícil, tem muitas declinações, muitas conjugações, irregularidades. Só os bem estudados poderiam aprendê-lo, e ainda assim depois de muitos anos de estudo. E as pessoas sem recursos, como fariam para aprender o latim? Para as pessoas se entenderem mutuamente, elas precisam de uma forma mais fácil de língua. Puxa, que decepção! Mas e se alguém criasse uma língua sem todas essas complicações do latim? Isso daria a oportunidade de todos se expressarem com mais rapidez. Mas criar uma língua não deve ser nada fácil. São tantas formas gramaticais. E a quantidade de palavras necessárias para torná-la um idioma vivo? Isso é um verdadeiro desafio de Hércules. Acho que por isso ninguém tentou nada até agora. Um sopro de descrença abala o coração do jovem pensativo que resolve dar adeus ao seu sonho. Afinal, quem é ele? Um pobre adolescente de família muito humilde para alterar o destino da humanidade? Esse desânimo logo se provou ser muito mais profundo para o jovem Zamenhof, porque é nesta fase, com apenas 15 anos de idade, que ele perde a fé em Deus e não consegue ver mais nenhum sentido na vida. Para que vivo? Para que aprendo? Para que trabalho? Para que amo? E para sua infelicidade, nem o céu com suas estrelas, nem os livros com suas ciências, nada consegue de alguma forma abrandar-lhe a sede de infinito plantada naqueles pensamentos magníficos de unir as pessoas através da comunicação igual para todos. Lázaro está agora na 5ª série do ginásio. Certo dia, de repente, durante uma aula, uma revelação. A simplicidade da gramática da língua inglesa. Ele fica encantado com o que aprendeu, pois percebe que uma língua pode ser fácil. O velho sonho renasce. Agora, ele não coloca mais tantos obstáculos ao pensar em uma língua que pudesse unir as pessoas. Será que é possível reduzir a gramática de uma língua a apenas algumas páginas? E se for possível, como construir o vocabulário? E se eu fizesse as combinações de letras? Vejamos. A, AB, AC, AD, BACADA, EB, EC, B, C, D, Aba, Aca. Não, é muito difícil. Nem eu mesmo consigo memorizar todas essas combinações. Mas espere um pouco. Não é preciso inventar novas palavras. As palavras devem ser naturais, como se saíssem das línguas que já existem. Por que não? E assim, o jovem Lázaro vai dando forma ao seu sonho, tentando colocá-lo num plano mais concreto, mais real. A primavera traz uma beleza singular a Varsóvia, a velha capital polonesa. O vento brando traz perfumes suaves, enquanto as árvores florescem nas ruas. Lázaro caminha despreocupadamente, apreciando as belas imagens à sua volta, contemplando feliz as pessoas, as aves. Inexplicavelmente, ele se sente ligado por estranhos laços de solidariedade a tudo isso. E embora não formule nenhuma palavra por sua boca, sua alma vibra em pensamento de gratidão por tudo que vê e sente. Mas, de repente, algo o faz parar.
É uma tabuleta em frente a um estabelecimento comercial onde está escrito confeitaria. Ele observa atentamente e começa a refletir. Confeitaria. Confeitaria. Pouco mais além, havia outra tabuleta e estava escrito Padaria. Padaria. Uma indica o lugar onde se vendem doces e a outra onde se vendem pães, mas com um único final, aria. Existem tantas palavras que indicam o local onde se faz alguma coisa. Será que é preciso mesmo ter um vocabulário imenso para que uma língua exista? De uma palavra-fonte eu poderia fazer algumas palavras derivadas, assim como amar, amável, louvar, louvável, apreciar, apreciável, com final ável. É possível criar novas palavras a partir dos verbos. Que interessante! Essa descoberta multiplicou a alegria do jovem Lázaro. Ele se afasta, apressando os passos na rua arborizada, cantarolando em voz baixa enquanto uma chuva de pétalas de flores, provocada pelo vento, suaviza a sua passagem. De dezembro de 1878. A noite se aproxima e a casa do jovem Lázaro está alvoroçada. Alguns colegas do liceu, onde ele cursa a última série, moças e rapazes, conversam animadamente no quarto do amigo, na parte térrea do sobrado. Lázaro está sentado ao centro, feliz, trocando ideias e respondendo às perguntas que lhe são feitas. E agora, Lázaro? Como você vai continuar a criação das palavras? Você já notou como muitas palavras são parecidas? Isso é porque elas têm uma origem comum, uma palavra-mãe, e depois, com o auxílio de sufixos e afixos, é possível ter várias outras palavras que significam outras coisas, mas que estão ligadas à ideia da palavra-mãe, como a palavra saúde e saudável. Então é possível criar um conjunto de sufixos e afixos padrões e depois podemos fazer uma lista de palavras-mãe para combinar nas palavras que precisaremos para nos comunicar. Puxa, Lázaro, isso é muito legal. Com apenas poucas palavras e uma regra fixa, fica fácil a gente falar nessa língua que você inventou. Obrigado, mas só estou dando um pontapé inicial nela. Ainda falta muito e conto com a ajuda de vocês para completá-la, certo? Certo. Mãe! Está na hora do bolo. Vamos ter bolo, Lázaro. É claro. Minha mãe não quis deixar essa ocasião passar em branco, já que estamos reunidos aqui para celebrar um nascimento. Olha o bolo chegando. Oba! Dona Rosália entra no quarto, trazendo o bolo numa bandeja, sob os aplausos daqueles jovens entusiastas e alegres. Acabamos de apresentar... Doutor Esperanto, minissérie em 9 capítulos, adaptada por Lucas Yasumura. Coordenação de texto, Sidney Carbone.